E nós começamos o RN de hoje já trazendo um time de analistas aqui para levar a você o que há de mais relevante no cenário agrícola. Conectados aqui com a gente, a analista de pecuária da Agrifato, a Laura Rezende, o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado, e o Marcelo Melo, head de fertilizantes da Stonex. Vou começar com a Laura para falar um pouco sobre pecuária. Primeiro, obrigado pela participação dos nossos três craques aí, né? É um prazer tê-los aqui mais uma vez. Falando de pecuária, Laura, o que você pode traduzir desse cenário que talvez seja um dos mais difíceis da história, né, da pecuária aqui no Brasil? Qual o cenário que você traz? Boa noite, é um prazer tê-la aqui, Laura. Boa noite, Petri. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, não é um dos mais difíceis, né? É o mais difícil. Hoje nós já estamos com uma queda acumulada só nesse ano de mais de 33%, a maior queda para o boi gordo em um ano da história. Quando a gente olha para o mês de agosto, foi uma continuidade, né? Uma intensificação, na verdade, desse movimento de desvalorização. Nós tivemos o pior mês da história nesse último mês de agosto, uma queda de mais de 12% no comparativo com o que foram os preços aí durante o mês de julho, né? Então, um cenário, de fato, muito desafiador. Isso, basicamente, se resume, né, nós temos hoje a tempestade perfeita, né, para o cenário atual, com essa queda tão intensa. Muita oferta de animais, nós tivemos aí no segundo trimestre desse ano, maior produção de carne bovina da história, então, de fato, a gente está com uma oferta muito grande, né? Isso derivado das atitudes tomadas ali, né? Hoje nós estamos vivendo a consequência do que foi tomado ali como atitude em 2021, né? Nós tivemos a maior retenção de fêmeas da história. Então, essa conta está chegando hoje, lá nós aumentamos o maior potencial produtivo, digamos assim, essa conta agora está chegando hoje para nós. Em conjunto com esse aumento aí, né, nós também temos um cenário de mercado interno muito combalido, poder de compra da população bem baixo, né? Apesar de termos alguns indicadores econômicos que estão nos parecendo um pouco melhor, aí desde 2022, na verdade, já vem melhorando. Quando a gente olha para o endividamento da população, está em mais de 80%. Então, um cenário bem complicado na conjuntura econômica, e a gente sabe que mais 65% aí de todo o nosso direcionador da produção é para o mercado interno, então é um fator extremamente relevante aqui para nós. Exportações, até indo bem, tá? Nós tivemos uma queda nas exportações, se a gente compara de janeiro a agosto, uma queda de 5% aí em relação ao ano passado, mas não dá para a gente falar que está ruim em volume. O pior mesmo está em preço. A gente pega as médias de preço das exportações durante esse mês de agosto. Agora nós tivemos uma queda de 27%, ao que era em agosto do ano passado. Então, cenário perfeito para essa queda, a maior queda da história que nós estamos observando atualmente. Exatamente. Luiz Fernando Gutierrez, a Safras e Mercado. Em relação ao milho, eu queria também que você desse uma posição. A gente até relatou aqui durante a semana, Luiz, que em agosto do ano passado a saca de milho estava sendo cotada a R$ 85, né? Hoje a 58, uma queda de cerca de 35% em um ano. Isso média Brasil pelo CPEA. Queria que você falasse um pouco sobre o atual momento do milho em termos de preço e em termos de rentabilidade também. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. De fato, Petri, o preço do milho está muito pressionado nos últimos tempos. Basicamente porque a gente teve uma grande safra brasileira. A gente está colhendo aí, finalizando a colheita de uma safrinha que é muito grande, né? Praticamente encerrada aí no Brasil. E esse é o grande problema, entre aspas, né? A produção muito grande é o que tem pesado nos preços. Naturalmente, a gente tem fatores, né, que formam os preços, como Chicago, como o câmbio, que a gente está trabalhando em níveis um pouco mais baixos que os do ano passado, né? Essa referência aí de 80 realmente ficou para trás. A gente está falando agora de um mercado aí, CIF Campinas, que é a referência para milho, até na B3, em torno de 52, 53 reais hoje, então está bem abaixo daqueles 80, né, que tu comentou que a gente viu no ano passado. Mas, de fato, é o peso da safrinha entrando, né? Então, realmente, o segundo semestre para o milho, ele tem uma cara muito mais negativa, digamos assim, do que para a soja. Eu acho que para a soja, agora no segundo semestre, a gente tem um piso que a gente está respeitando, a gente está tendo alguma recuperação de preço de soja no mercado disponível, né? É importante falar isso. A gente tem dois cenários distintos, mercado disponível e mercado futuro, mas para o milho, infelizmente, realmente, essa queda de preços aí muito grande que a gente está vendo, que a gente viu ao longo de todo o ano, principalmente agora, no segundo semestre,
é derivado principalmente do tamanho da safra brasileira, que é muito grande, né? A gente está falando de uma safra aí de mais de 140 milhões praticamente, que é praticamente uma safra de soja, se a gente for ver, né? A gente nunca viu uma colheita tão grande de uma safra de milho aí no Brasil, e é isso que tem pesado. E, naturalmente, isso aperta a margem, né? As margens aí em diversas localidades do Brasil já estão negativas no milho, né? Infelizmente, realmente, o produtor está trabalhando num cenário muito mais complicado nesse ano, e a tendência para as próximas semanas não é de melhora, Petro. Infelizmente, aí, a não ser que a gente veja uma grande alta nos contratos em Chicago, que aparentemente essa alta não deve vir agora, ou no câmbio, infelizmente, os preços devem continuar pressionados aí nas próximas semanas, meses, pelo menos até o final do ano, no caso do milho. Perfeito. Marcelo Melo, da Stonex, falando aí sobre a queda do preço do milho, né? Para o produtor acabou sendo também uma boa notícia a queda dos preços dos fertilizantes. Você me relatava que de junho a junho, né, foi uma queda de 70%, só que esse é um mercado também muito volúvel. De repente, muda muito o cenário. Eu queria que você falasse um pouco também na trajetória do preço dos fertilizantes em relação a essa queda da pecuária e também do milho. Boa noite, Marcelo. Obrigado por tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Peter. Prazer é meu. Veja, de fato, como você colocou, o ano passado, os últimos 2 anos foram anos de canal de alta muito forte para fertilizantes, por inúmeros problemas que nós vivemos, né? Assim que saímos da pandemia, tivemos crises energéticas, crises geopolíticas, e uma série de problemas de logística que fizeram os preços subirem enormemente. Quando chegamos em maio de 2022, nós estávamos nos maiores preços do NPK da história, tá? E de lá para cá, a partir de maio, começamos a ver quedas, e de modo grosseiro caímos 70% nos 3 principais produtos, que são a ureia como nitrogenado, o MAP como fósforo e o potássio, né, o cloreto de potássio. E a partir de junho desse ano, por conta da safra verão, e a ureia, por conta dela mesma, ela é sempre muito volátil, não apenas para aplicar, mas no preço também, nós invertemos essa situação. A ureia subiu de junho desse ano até início de agosto, então, junho e julho, subiu 60%. Depois disso, ela teve em agosto, uma queda de 15%, e agora ela está subindo de novo. E o MAP subiu por conta da safra verão, esse sim, 25% desde junho até agora, deve ficar razoavelmente estável agora até outubro, e o potássio subiu cerca de 15%. Né? Então, meio que nessa ordem. Então, a situação está melhor, está muito mais palatável, mas os preços de grãos, como o Luiz estava comentando, caíram muito. Então, as relações de troca estão comprometidas, estão deterioradas, principalmente para mim. Eu quero que você analise daqui a pouco a questão da safrinha, né? Porque o produtor, obviamente, já comprou para essa safra, né? Mas já para janeiro, fevereiro, ele deve estar pensando, compro agora, não compro? Essa é uma resposta que eu quero que você dê na sequência, mas antes eu queria saber da Laura sobre o futuro, né? Porque a gente vê na pecuária, que é um ciclo mais alongado, é importante a gente saber como é que está o cenário dos confinamentos, a questão do preço dos bezerros, né, do abate de fêmeas. Fala um pouco como é que está esse cenário hoje, porque diante disso a gente pode ter uma projeção do cenário da pecuária nos próximos meses. Laura. Com certeza, Petri. Hoje nós estamos com um cenário desafiador que está ressoando em toda a cadeia pecuária, né? Então, esse cenário de queda tem trazido, inclusive, margens muito negativas para o confinamento. A gente está aí com nossos colegas para falar do mercado de grãos, né? Mas nós estamos observando uma queda aí de mais de 39%, segundo o que o milho começou ali no início do ano, CPEA, e os preços que estavam aí até o final da semana passada. Farelo de soja também na casa de 24%, 25% ali, essa queda bastante substancial, mas apesar disso, o boi também se desvalorizou bastante, né? Então, como eu comentei antes, boi desvalorizando aí mais de 33% também, do que era cotado ali no início do ano para hoje. Isso nos traz um cenário muito negativo para a gente falar em margem de confinamento. E a gente sabe que esse é o momento em que a gente tem entrada de muitos animais aí falando em segundo giro, né? Então, atualmente, quando a gente olha as margens do confinamento no estado de São Paulo, estão na casa aí de 11% negativas.
Então, hoje, o pecuarista que olha para a conta aí do mercado futuro, né, para os preços aí, e faz em cima do custo da diária hoje, ele não tem uma rentabilidade a alojar aqueles animais. E isso, a conta chega no futuro, né? Então, provavelmente, daqui a 3 meses, que vai cair bem ali em novembro, dezembro, nós veremos uma menor disponibilidade de animais de confinamento. E aí, juntando também, né, combinando com o momento em que nós temos uma demanda mais aquecida do mercado interno. Se a gente olha hoje que o nosso principal ponto de melhora, né, de demanda é, de fato, o mercado interno, que é o nosso principal mercado consumidor, e que em novembro a gente tem uma expectativa, novembro, dezembro, historicamente é o que nós vemos, né, de preços melhores, justamente porque o mercado interno traciona. Se a gente combinar com essa menor oferta de animais derivados de confinamento, nossa expectativa é de que para os meses finais do ano os preços estejam um pouco melhores do que os que estão atualmente. Claro que, dado o cenário atual, tá, nós estamos num cenário de fase de baixa de ciclo pecuário, muita fêmea sendo abatida, descartada. No segundo semestre, a gente tende a reduzir um pouco a participação de fêmeas na linha de abate. Para a gente ter uma ideia, no primeiro semestre, ali em março, as fêmeas chegam a participar de 44%, 45% de tudo que é abatido. Se a gente pega já outubro, novembro, as fêmeas caem sua participação para 33%, 34%. Então, elas participam muito menos, né? Isso muito em relação ao manejo reprodutivo, que se intensifica mais ali no primeiro semestre. Perfeito. Então, segundo semestre, nossa expectativa é de fêmeas sendo menos direcionadas para a linha de abate, né? E margens suínas para o confinamento, que vai nos trazer possivelmente uma oferta um pouquinho mais restrita de animais aí para novembro, dezembro. Luiz, o que você falaria para o produtor de milho, né? Quais são os fatores importantes para a precificação dessa commodity nos próximos meses? A questão das exportações, a questão do consumo interno, a questão também da produção lá nos Estados Unidos. Dê um panorama para a gente e o que pode esperar o produtor. Bom, agora no curto prazo, Petri, naturalmente o mercado está olhando para a safra americana, né? A gente deve estar começando a colheita aí nos próximos dias, se já não começou em alguns estados, né? A gente vai ter amanhã o primeiro dado de acompanhamento aí semanal de evolução da colheita americana, deve começar realmente agora nessa primeira semana de setembro. E a gente tem que acompanhar isso, porque o tamanho da safra americana define mais ou menos os rumos pelos próximos 2, 3 meses, até o final do ano pelo menos. Naturalmente, a partir do momento que a colheita for avançando nos Estados Unidos, o mercado vai começar a olhar para a nova safra brasileira, né? A safra de verão não é tão importante de milho, né? Há muito tempo a safrinha já é a safra mais importante brasileira, mas a safra de verão é importante para a gente entender, aí principalmente olhando para a soja, como vai ser o potencial da nova safrinha brasileira, né? Porque se a gente tiver problemas de plantio no Brasil, eventualmente algum atraso e tal, isso pode acarretar em uma área menor de milho lá na frente. A gente já tem alguns problemas com relação à margem, que podem levar os produtores a diminuir a área também para a próxima temporada. Então, existem algumas dúvidas no mercado ainda, né? Eu acho que assim, a safra americana ela vai começar a pesar um pouco mais agora com a entrada da safra, né? Porque é uma safra grande, né? Muito grande, apesar de alguns problemas. Então, acho que no curto prazo eu não vejo muito espaço para recuperação de preço, a não ser que aconteça alguma surpresa, né? Mas olhando para a nova safra brasileira, a gente vai ter que ver como é que vai ser o plantio da soja, se a gente vai ter atraso ou não. A gente lembra que a gente está no ano de El Niño, a gente pode ter alguns padrões diferentes de chuva, né, que eventualmente podem atrasar o plantio de soja, mas de uma forma geral a gente está prevendo, num primeiro momento, um plantio normal no Brasil, né? E se a gente tiver problemas, a gente vai começar a descobrir um pouco mais no final do ano qual vai ser o tamanho do potencial da nova safrinha. Se a gente tiver de novo um potencial muito grande, como foi a desse ano, né, 140 milhões, como eu coloquei, realmente a gente não vai ter espaço para grandes recuperações de preço, tá? Mas se a gente tiver problemas de plantio de soja que levem a uma área menor de milho, ou até mesmo uma diminuição de área de milho exatamente por margens menores, que é uma possibilidade para a próxima temporada, a gente pode ter ali no primeiro semestre um espaço para alguma recuperação. Mas nesse momento, infelizmente, realmente o cenário não é muito animador no caso do milho. Perfeito. Marcelo, em relação à compra de fertilizantes, pensando na safrinha, né, a partir do começo do ano que vem, você relatou há pouco uma alta expressiva da ureia, né? O que o produtor tem que fazer? Esperar um pouco mais? A guerra na Ucrânia e na Rússia ainda interfere nesse mercado ou o mercado já se acostumou com a guerra? O que o produtor tem que fazer nesse momento, hein, Marcelo? Olha, então, começando pelo final, pela última parte
da sua pergunta, de fato, a guerra na Ucrânia está completamente dentro do preço, não interfere em nada, né? Ah, bombardearam aqui, bombardearam ali, isso não faz mais nenhuma diferença. Está totalmente precificado, tá? E os preços já caíram, apesar da guerra lá atrás, depois subiram por outras circunstâncias. Bom, para a safrinha especificamente, o principal fertilizante são os nitrogenados. E aí nós estamos com um problema. A nitrogenada é muito divertido, a ureia é muito divertida, ela sobe e desce que nem um cavalo empinando a cada momento. E então, como ele disse, primeiro ela subiu 60% em 2 meses, e aí nós recomendamos todo mundo que não parasse, que aguardasse uma correção de preço. Houve essa correção de preço, os preços caíram 15%, e caíram lá de cima, né, 15%, então foi bastante. E, infelizmente, hoje nós tivemos notícias novas no exterior, uma concorrência inesperada e bem antecipada da Índia foi chamada e o mercado foi pego de surpresa e nós vamos começar a ter uma subida. Essa subida deve ser forte de novo, deve ser rápida. Nós devemos subir aí mínimo 20%, talvez 30% aí nos próximos 15, 20 dias. Então, a alternativa é ou comprar muito rápido, se os preços ainda, ele conseguir comprar a preços como estavam na semana passada, antes dessa subida, ou senão ele teria que esperar, porque a ureia deve voltar a cair a partir de novembro, entre novembro e dezembro. Mas aí pode ser que fique muito em cima para ele comprar, até pode ter problemas de logística para distribuir muito fertilizante em dezembro, pode ser mais complicado. E senão ele vai acabar tendo que comprar um preço muito alto, porque ela está subindo de novo. E, por fim, as relações de troca para o milho, exatamente na situação que o milho está, para a ureia, estão bem deterioradas, estão acima da média dos últimos 5 anos, sendo que essa média está muito influenciada pelos últimos 2 anos, que foram muito altos, foram fora de propósito as relações de troca, nesse sentido. Perfeito. Marcelo Melo, head da Fertilizantes da Stonex, obrigado pela sua análise aqui, por essa prestação de serviço tão importante para o nosso produtor. Marcelo, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer. E agradeço também ao Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado. Mais uma vez, Luiz, um abração, obrigado, boa noite. Obrigado, Petro, um abraço, até a próxima. Valeu. E a Laura também, né? A Laura Rezende, que é da Agrifato. Obrigado, Laura. Tomara que a pecuária se recupere rápido. Obrigado, boa noite. Obrigada, Petrinha. Assim esperamos de cá também. Um abraço. Valeu, boa noite.